Você já percebeu o quanto da sua vida você está tentando manter na força? Situações que você empurra, relações que você prolonga, caminhos que você segue, mesmo sentindo que algo já não encaixa. É como sustentar algo que, no fundo, já perdeu a base. E ainda assim você continua. Como se parar significasse perder tudo, e é aí que o peso começa. Porque aos poucos tudo passa a depender de você, do seu esforço, da sua insistência, da sua energia. Mas existe um ponto que muda completamente a forma de enxergar isso. Nem tudo que exige tanto de você foi feito para permanecer. Aquilo que está em sintonia com quem você é não depende da sua insistência para continuar existindo. Carl Jung, o pensador da alma humana, dizia que o que faz sentido em um nível mais profundo tende a se sustentar com mais naturalidade. E quando algo só continua porque você não solta, talvez já não faça mais parte do seu caminho. Quando você percebe isso, começa a enxergar com mais clareza o que realmente faz sentido e o que só está ocupando espaço. E quando você deixa de segurar, algo muda. O que não tem base se desfaz, e o que tem, permanece, sem desgaste, sem esforço constante, sem precisar ser sustentado o tempo inteiro. Neste vídeo, você vai entender por que o que é para ser seu não precisa ser forçado, e como reconhecer o que realmente está em sintonia com quem você é. Vamos começar. 1. Quando você começa a forçar para algo dar certo. Existe um momento sutil, quase imperceptível, em que algo deixa de fluir naturalmente e passa a exigir esforço constante. No começo, não parece um problema. Você acredita que é só uma fase, que com mais dedicação, mais paciência ou mais insistência, tudo vai se alinhar novamente. Então você tenta mais uma vez, e depois outra. Mas, aos poucos, aquilo que era leve começa a pesar. O que antes acontecia com naturalidade passa a depender da sua força o tempo todo. E mesmo assim, nada realmente se estabiliza. É como empurrar um carro que parou no meio da estrada. No início, você acredita que só precisa de mais força para fazê-lo voltar a andar. Mas quanto mais você empurra, mais percebe que o problema não é esforço. O carro simplesmente não responde. E ainda assim, você continua. Forçar algo para dar certo nem sempre é uma decisão consciente. Muitas vezes, isso vem de um apego silencioso. Medo de perder, receio de recomeçar ou até dificuldade de aceitar que aquilo já mudou. Então você insiste, não porque faz sentido, mas porque parar parece ainda mais difícil. Você começa a justificar sinais claros de desgaste. Ignora o que sente, minimiza desconfortos e cria razões para manter aquilo de pé. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escorre, mas mesmo assim, você continua tentando não deixar ir. Na psicologia de Jung, existe a ideia de que a mente sinaliza quando algo está desalinhado com quem você realmente é. Esse desalinhamento não aparece de forma lógica, mas emocional. Surge como um incômodo persistente, um cansaço que não passa, uma sensação de resistência interna difícil de explicar. Ignorar esses sinais é como andar todos os dias com um sapato apertado. No começo, incomoda pouco, depois começa a machucar. E com o tempo, cada passo exige mais esforço do que deveria. Ainda assim, você continua, como se fosse normal viver assim. E é nesse ponto que tudo começa a pesar de verdade, porque você deixa de apenas viver a situação e passa a sustentá-la. A energia que antes seria usada para crescer passa a ser usada apenas para manter algo que já não se encaixa. Nem tudo que exige esforço é construção. Muitas vezes é só desgaste. Esse é o ponto em que muitas pessoas se perdem, porque em vez de questionar se aquilo ainda faz sentido, começam a se cobrar mais, tentam mais, insistem mais. Como se o problema fosse falta de esforço. Mas nem tudo na vida responde à insistência. Algumas coisas deixam de funcionar porque nunca foram feitas para continuar. E talvez o sinal mais claro seja esse: quando tudo depende de você para existir. Quando, se você parar, aquilo não se sustenta. Porque o que está alinhado com quem você é
Não precisa ser empurrado o tempo todo. Não exige que você se desgaste para permanecer. E quando algo só continua existindo porque você não solta, talvez nunca tenha sido para ficar. 2. Por que esse esforço começa a pesar em você? No início, insistir parece força. Você acredita que está fazendo o certo, que está sendo resiliente, que não está desistindo fácil. Existe até uma sensação de controle, como se, ao se esforçar mais, você estivesse garantindo que tudo continue funcionando. Mas com o tempo, esse esforço começa a mudar de forma. O que antes parecia determinação começa a se transformar em peso. Não é mais algo pontual, é constante. Você precisa pensar mais, tentar mais, ceder mais, sustentar mais. E aos poucos isso vai consumindo sua energia de um jeito silencioso. É como segurar um peso todos os dias. No começo, parece leve. Você aguenta, mas conforme o tempo passa, o braço começa a cansar. O corpo começa a reclamar. E aquilo que antes era suportável passa a exigir cada vez mais de você. O problema não é o peso em si. É o tempo que você passa carregando. E é exatamente isso que acontece quando você força algo a continuar. Não é uma tentativa isolada. É um esforço contínuo que nunca termina. Na perspectiva de Jung, quando existe um afastamento entre a forma como você vive e aquilo que realmente faz sentido para você, surge uma tensão interna. E essa tensão não desaparece com mais esforço. Ela aumenta. Porque enquanto você tenta sustentar algo por fora, por dentro algo já começa a se desconectar. É como remar contra a correnteza. Você até consegue avançar um pouco, mas sempre com muito esforço. E no fundo, sente que qualquer descuido faz você voltar para o mesmo lugar. Com o tempo, esse conflito interno começa a aparecer de formas mais claras. Falta de motivação, irritação constante, cansaço que não passa. Nada parece leve. Tudo exige mais do que deveria. E então você tenta compensar. Se cobra mais, se esforça mais, insiste mais um pouco, mas isso só piora, porque o desgaste não vem da falta de tentativa. Vem da insistência em algo que não se sustenta sozinho. É como tentar manter uma fogueira acesa usando madeira molhada. Você coloca mais lenha, tenta mais uma vez, sopra, insiste. Mas nada realmente pega fogo. E no final, você só se cansa e se frustra. Existe também um outro efeito silencioso. Quando você vive assim por muito tempo, começa a acreditar que tudo na vida precisa ser difícil, que tudo exige sacrifício constante. E isso distorce completamente sua percepção. Você passa a confundir desgaste com valor, esforço excessivo com significado. Mas nem todo esforço constrói. Alguns apenas esgotam. E o corpo sente, a mente sente. Sua energia começa a diminuir não porque você é fraco, mas porque está sendo usada no lugar errado. O cansaço, nesse caso, não é um inimigo, é um sinal de que algo está desalinhado, um sinal de que você está carregando mais do que deveria. Um sinal de que talvez não seja falta de força, mas excesso de insistência. E quanto mais cedo você entende isso, mais rápido percebe que não precisa sustentar tudo sozinho, porque aquilo que precisa de você o tempo inteiro para não desmoronar, já está aos poucos desmoronando dentro de você. 3. Porque algumas coisas simplesmente não encaixam. Existe uma ideia muito comum de que se algo não está funcionando, basta tentar de outro jeito. Ser mais paciente, mais compreensivo, mais forte, ajustar o comportamento, insistir mais um pouco, dar mais tempo. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Nem tudo foi feito para encaixar na sua vida. E o problema é que, quando algo não encaixa, a primeira reação quase sempre é tentar se ajustar a isso. Você muda, se adapta, se molda. É como tentar montar um quebra-cabeça com uma peça que não pertence àquela imagem. Você gira, força, tenta encaixar de todos os lados. Por um momento, até parece que pode dar certo, mas no fundo, a peça nunca se ajusta de verdade. E quanto mais você insiste, mais percebe que precisa pressionar. O não encaixe raramente aparece de forma óbvia no começo. Ele surge como uma sensação leve de desconexão.
algo que não flui totalmente, mas também não parece grave o suficiente para ser questionado. Então você ignora, e é nesse ponto que começa a distorção. Você começa a diminuir partes de si mesmo para caber naquela situação. Ajusta o que sente, controla o que fala, evita ser quem você realmente é para não comprometer aquilo. E aos poucos, vai se afastando de si. Na visão de Jung, existe um movimento natural da psique em direção à coerência interna. Uma busca por viver de forma alinhada com aquilo que faz sentido em um nível mais profundo. Quando algo não encaixa, esse movimento é interrompido. E o que surge é um conflito silencioso. É como usar uma roupa que não é do seu tamanho. No início, você até consegue usar, mas precisa ajustar o tempo todo. Puxar aqui, segurar ali, se mover com cuidado. Nada é natural, nada é confortável. E com o tempo, isso cansa, porque não é só sobre a situação. É sobre o esforço constante de não poder ser quem você é por inteiro. Muitas pessoas acreditam que o tempo resolve esse tipo de desalinhamento, que com convivência, insistência ou adaptação suficiente, tudo vai se ajustar. Mas o tempo não cria encaixe. Ele apenas evidencia o que nunca encaixou. É como tentar alinhar duas peças de formatos diferentes. Não importa quanto tempo passe, elas continuam sendo diferentes. E quanto mais você insiste, mais difícil se torna reconhecer isso. Porque admitir o não encaixe exige abrir mão do investimento feito, das expectativas criadas e da ideia de que aquilo poderia dar certo. Só que existe um ponto em que os sinais ficam claros demais para ignorar. Conversas que não fluem, situações que sempre geram desgaste, momentos que deveriam ser leves, mas nunca são. E aí você começa a perceber que o problema nunca foi falta de tentativa. Foi tentar fazer caber algo que nunca teve o formato certo para a sua vida. Entender isso não é desistir fácil. É parar de insistir onde não existe compatibilidade real. Porque o que realmente encaixa não exige que você se diminua para funcionar. Não pede que você se molde o tempo inteiro. E quando existe encaixe de verdade, você não precisa forçar. Simplesmente faz sentido. 4. Como reconhecer o que realmente está em sintonia com você? Depois de perceber o peso de forçar algo e entender que nem tudo foi feito para encaixar, surge uma dúvida inevitável. Como saber o que realmente está em sintonia com você? Porque nem tudo que parece certo por fora faz sentido por dentro. E esse reconhecimento não acontece só pela lógica. Não é algo que você resolve pensando demais ou tentando chegar a uma conclusão perfeita. Existe uma percepção mais sutil, que passa muito mais pelo que você sente ao longo do tempo do que por qualquer explicação imediata. Na abordagem de Jung, existe a ideia de que cada pessoa possui um centro interno que orienta sua vida de forma silenciosa. E quando você se aproxima desse centro, começa a sentir uma espécie de coerência interna. Não é euforia, não é intensidade exagerada, é alinhamento. Um dos sinais mais claros disso é a leveza, não no sentido de ausência total de esforço, mas de ausência de desgaste constante. Existe dedicação, existe envolvimento, mas não há a sensação de estar lutando o tempo inteiro para manter aquilo funcionando. É como nadar a favor da correnteza. Você ainda precisa se mover, ainda existe esforço, mas tudo flui com mais naturalidade. O movimento acontece com você, não contra você. Outro sinal importante é a autenticidade. Quando algo está em sintonia, você não precisa criar uma versão diferente de si mesmo para sustentar aquilo. Não precisa medir cada palavra, nem controlar cada atitude com medo de perder. É como vestir uma roupa que realmente serve em você. Não aperta, não incomoda, não exige ajustes o tempo todo. Você simplesmente se move com liberdade. Existe também uma estabilidade emocional diferente. Mesmo quando surgem desafios, você não sente que está se afastando de si. Pelo contrário, existe uma sensação de crescimento, de continuidade, de estar seguindo um caminho que faz sentido. Por outro lado, quando não há sintonia, os sinais são claros.
mesmo que você tente ignorar. Tudo exige esforço excessivo. Pequenas situações geram desconfortos grandes. E você sente que precisa se vigiar o tempo inteiro. É como caminhar em um terreno irregular. Cada passo exige atenção, equilíbrio, cuidado. Nada é natural. Nada é simples. Um erro comum é confundir intensidade com alinhamento. Nem tudo que é intenso faz sentido. Muitas vezes, a intensidade vem justamente do conflito, da tentativa de fazer algo funcionar apesar da incompatibilidade. O que está em sintonia nem sempre é explosivo, mas costuma ser consistente. E consistência traz paz. Reconhecer isso exige presença. É observar como você se sente ao longo do tempo, não apenas em momentos isolados, porque qualquer situação pode parecer certa por um instante. Mas o que realmente está alinhado se sustenta de forma contínua. Também exige honestidade, porque muitas vezes os sinais já estão claros, mas são ignorados por medo de mudança ou apego ao que já foi investido. Só que ignorar não resolve. Com o tempo, a diferença entre o que pesa e o que flui começa a ficar evidente. E você passa a confiar mais nisso. Começa a perceber que não precisa forçar para manter aquilo que realmente faz sentido. Porque quando existe sintonia, você não precisa lutar pela permanência. As coisas encontram uma forma de continuar existindo com equilíbrio, sem desgaste, sem esforço excessivo, sem precisar deixar de ser quem você é. 5. O que realmente é seu simplesmente permanece. Depois de tudo isso, começa a surgir uma compreensão diferente, mais silenciosa, mas muito mais forte. Nem tudo precisa ser segurado com força para continuar existindo. Na verdade, aquilo que realmente faz parte da sua vida encontra uma forma de permanecer, mesmo quando você para de insistir. No começo, isso pode parecer estranho, porque você foi condicionado a acreditar que tudo depende do seu esforço, que se você não fizer, não insistir, não segurar, tudo se perde. Mas não é bem assim. Existe uma diferença clara entre cuidar de algo e sustentar algo sozinho. É como tentar manter uma porta fechada à força, apoiando o corpo contra ela o tempo todo. Enquanto você está ali fazendo esforço, ela permanece no lugar. Mas no momento em que você sai, ela se abre. Não porque você falhou, mas porque nunca houve estrutura suficiente para mantê-la fechada. Quando algo é realmente sólido, não depende da sua presença constante para existir. Na visão de Jung, existe um movimento natural em direção ao que está alinhado com a sua essência. E aquilo que faz parte desse caminho tende a se sustentar com mais estabilidade, sem exigir esforço contínuo para permanecer. Isso não significa ausência de desafios. Não significa que tudo será fácil ou perfeito. Mas existe uma diferença essencial. Você não sente que precisa lutar o tempo inteiro para não perder aquilo. É como uma planta bem enraizada. Ela precisa de cuidado, sim. Precisa de água, luz, atenção. Mas ela cresce por conta própria. Você não precisa puxá-la para que ela cresça. Não precisa forçar o desenvolvimento. Ela acontece. Por outro lado, aquilo que não é seu exige manutenção constante. Exige vigilância, esforço, controle. E mesmo assim, nunca traz a sensação de estabilidade real. É como tentar equilibrar algo frágil o tempo todo. Qualquer distração parece suficiente para tudo desmoronar. E isso cansa. Com o tempo, você começa a perceber que não precisa lutar por tudo. Algumas coisas continuam, simplesmente porque fazem sentido. Porque existe uma base real, uma conexão que não depende apenas da sua insistência. E outras só permanecem enquanto você insiste. E aqui entra um ponto importante. Deixar ir não é perder algo que era essencial. Muitas vezes é apenas parar de sustentar algo que já não existia de verdade. Quando você solta, o que não tem base se desfaz. E isso não é perda, é clareza. Porque o que é seu de verdade não desaparece na ausência de esforço constante. Não exige provas o tempo inteiro. Não depende de você para não desmoronar. Ele permanece, não porque você segurou,
mas porque existe uma estrutura real. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de viver tentando manter tudo e começa a observar o que realmente fica. E isso transforma a forma como você escolhe, transforma onde você investe sua energia, transforma o que você aceita, transforma o que você decide continuar. Porque, no final, o que é seu não precisa ser forçado para permanecer. Permanece, porque simplesmente faz parte. No fim, tudo se resume a uma mudança de percepção. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que precisava insistir mais, tentar mais, segurar mais forte para que as coisas dessem certo, como se o esforço fosse a prova de que algo valia a pena. Mas ao longo desse caminho, uma verdade começa a ficar clara. Nem tudo o que você força permanece, e nem tudo o que permanece precisa ser forçado. Existe uma diferença silenciosa entre aquilo que você sustenta e aquilo que se sustenta sozinho. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você para de lutar contra o que não encaixa. Para de gastar energia tentando manter o que já não se mantém. E começa, aos poucos, a confiar mais no que flui. Jung nos ensinou que esse movimento não é sobre desistir da vida, mas sobre se aproximar de quem você realmente é. Sobre sair do esforço constante de tentar ser, manter ou viver algo que não corresponde à sua essência. E isso traz um tipo diferente de força, não aquela que insiste a qualquer custo, mas aquela que escolhe com consciência. Porque soltar não é perder. Às vezes, é apenas parar de carregar o que nunca foi seu. E quando você faz isso, abre espaço. Espaço para o que faz sentido, para o que encaixa, para o que permanece sem precisar ser sustentado o tempo todo. E talvez essa seja a maior mudança de todas, entender que você não precisa forçar a vida para que ela funcione. Você só precisa parar de insistir no que não é para ficar e deixar que o que realmente é seu encontre uma forma de permanecer. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja o momento de olhar com mais honestidade para aquilo que você tem insistido em manter. E se essa mensagem te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, o que hoje na sua vida você sente que está tentando forçar? Às vezes, só de reconhecer, algo já começa a mudar. Você já se perguntou por que simplesmente não consegue parar de pensar naquela pessoa? Não importa o que você faça, você tenta se distrair, seguir em frente, ocupar a mente com outras coisas, mas de alguma forma ela sempre volta. Às vezes do nada, às vezes mais forte do que antes. E o mais estranho é que nem sempre faz sentido. Não é a pessoa mais certa, nem a mais fácil. E muitas vezes é alguém que você nem deveria querer. Mas ainda assim é quem mais ocupa seus pensamentos. Mas e se isso não estiver acontecendo por acaso? E se na verdade isso tiver muito mais a ver com você do que com ela? Carl Jung, o explorador da alma humana, acreditava que, quando alguém domina tanto a nossa mente, isso não é apenas atração ou saudade. É um sinal de que algo dentro de nós foi ativado. Porque muitas vezes não é sobre aquela pessoa, é sobre aquilo que ela despertou em você, algo que talvez estivesse escondido, reprimido ou até desconhecido. E quanto mais você tenta ignorar ou controlar isso pela lógica, mais essa presença parece crescer. Mas quando você começa a olhar para dentro, tudo começa a fazer sentido de uma forma diferente. Neste vídeo, você vai entender por que essa pessoa não sai da sua cabeça, o que isso revela sobre o seu mundo interno e, principalmente, o que essa experiência está tentando despertar em você. Não sobre ela, sobre você mesmo. Tudo isso com base nos ensinamentos de Carl Jung. E talvez ao final você perceba algo que muda completamente a forma como você vê aquela pessoa e a si mesmo. Vamos começar. 1. Por que essa pessoa não sai da sua cabeça? Existe algo que ninguém te conta sobre os pensamentos que não vão embora,
A maioria das pessoas acredita que quando alguém não sai da cabeça é porque existe um sentimento forte ali, uma atração, uma saudade, talvez até amor. E pode ser que sim, mas Jung enxergava isso de uma forma completamente diferente e muito mais profunda. Para ele, a mente humana não funciona apenas na superfície. Aquilo que você pensa, sente e percebe conscientemente é só uma pequena parte do que acontece dentro de você. A maior parte está escondida, submersa, operando em silêncio nos bastidores da sua vida. E é exatamente aí que essa pessoa mora. Quando alguém ocupa sua mente de forma tão persistente, Jung diria que ela tocou em algo que já estava dentro de você antes mesmo de vocês se encontrarem. Não é ela que criou esse espaço. Ela simplesmente abriu uma porta que você nem sabia que existia. Pense assim. O inconsciente guarda tudo aquilo que você nunca processou completamente. Emoções que foram engolidas, desejos que foram suprimidos, partes de você que nunca tiveram permissão de existir plenamente. E esse material não desaparece. Ele fica lá acumulado, esperando o momento certo para vir à tona. Quando essa pessoa apareceu na sua vida, algo nela, um jeito de ser, uma energia, uma qualidade que ela carrega, funcionou como um espelho. Seu inconsciente reconheceu ali algo familiar, algo que é seu, mas que você ainda não integrou. E aí começou o loop, porque seu inconsciente não quer que você esqueça. Ele quer que você preste atenção. Cada vez que o pensamento sobre essa pessoa surge, não é fraqueza, não é obsessão sem sentido, é uma tentativa da sua psique de te mostrar algo que você ainda não viu. É como se uma parte de você estivesse dizendo, ainda não. Ainda tem algo aqui que você precisa entender. E enquanto essa mensagem não for ouvida, o pensamento continua voltando. Não porque você seja dependente dessa pessoa, mas porque você ainda não escutou o que ela veio revelar sobre você mesmo. Essa é a diferença que Jung propõe. Não olhar para fora e perguntar o que essa pessoa significa para você, mas olhar para dentro e perguntar o que essa pessoa está te mostrando sobre você. E essa simples mudança de perspectiva pode transformar completamente a forma como você entende o que está sentindo. 2. Porque quanto mais você tenta esquecer, mais ela volta. Você já tentou de tudo. Se ocupou com trabalho, com amigos, com séries, com exercício. Tentou convencer a si mesmo de que não faz sentido continuar pensando nessa pessoa. Talvez até tenha feito uma lista mental de todos os motivos pelos quais você deveria seguir em frente. E por um momento pareceu funcionar. Mas aí, do nada, ela voltou. Mais forte do que antes. E você ficou se perguntando, por que quanto mais eu tento esquecer, mais eu lembro? Jung responderia a essa pergunta com um conceito que parece simples, mas muda tudo. Aquilo que você resiste, persiste. E aquilo que você suprime, não desaparece. Ele apenas muda de endereço. Vai morar no inconsciente e começa a operar a partir de lá, com muito mais força do que tinha antes. Pense no que acontece quando você tenta não pensar em algo. O próprio esforço de evitar já exige que você mantenha aquilo em mente como referência. É como tentar não imaginar uma cor específica. No momento em que você se esforça para não pensar, você já está pensando. Mas com emoções, o processo é ainda mais profundo. Quando você decide ignorar um sentimento, você não o elimina. Você apenas retira a sua atenção consciente dele. E o inconsciente, que nunca dorme, continua processando aquilo em silêncio. Continua atribuindo significado, criando associações, alimentando a intensidade daquele conteúdo. É por isso que o esquecimento forçado raramente funciona. Jung entendia que a psique humana tem uma tendência natural à completude. Ela quer integrar, quer resolver, quer fechar o que ficou aberto. E enquanto algo não for genuinamente compreendido e assimilado, ela vai continuar trazendo aquilo à superfície, de formas diferentes, em momentos inesperados, com uma insistência que parece quase irracional. Aquela pessoa que volta nos seus pensamentos é, em grande parte, um conteúdo psíquico inacabado.
Não porque o relacionamento precisava ter um desfecho diferente. Não porque você precisa falar com ela ou resolver algo externamente. Mas porque algo dentro de você ainda não terminou de entender o que aquela experiência veio trazer. E quanto mais você tenta empurrar esse processo para baixo, mais energia psíquica ele acumula, mais denso ele fica, mais inevitável se torna o momento em que ele vai emergir. A saída, portanto, não é o esquecimento, é a compreensão. Não se trata de reviver a dor ou de ficar preso no passado. Trata-se de ter a coragem de perguntar o que esse pensamento persistente está tentando te dizer. O que ele carrega que ainda não foi olhado com honestidade. Porque quando você para de lutar contra o pensamento e começa a ouvi-lo, algo curioso acontece. Ele perde a urgência. Não porque a pessoa deixou de importar, mas porque a sua psique finalmente se sentiu ouvida. E é aí que o processo de soltar começa de verdade. 3. O que faz essa conexão ser tão intensa? Nem toda conexão é assim. Você já conheceu centenas de pessoas ao longo da vida. Algumas foram agradáveis, outras interessantes, algumas até marcantes. Mas essa foi diferente. Havia algo ali que você não consegue nomear direito. Uma intensidade que não se explica apenas pela convivência, pelo tempo que passaram juntos ou pelas experiências compartilhadas. Era como se algo mais profundo estivesse acontecendo. E provavelmente estava. Jung dedicou grande parte da sua vida a entender por que certas conexões nos afetam de uma forma que vai muito além do que a lógica consegue explicar. E o que ele descobriu aponta para uma direção que a maioria das pessoas nunca considerou. Cada ser humano carrega dentro de si uma imagem interna do outro, uma espécie de figura psíquica construída ao longo de toda a vida, moldada pelas suas experiências, pelas pessoas que te marcaram, pelos sentimentos que você nunca expressou completamente e pelos aspectos de si mesmo que você ainda não reconhece plenamente. Essa figura interna existe antes de qualquer pessoa real aparecer na sua vida. E quando alguém do mundo externo se aproxima dessa imagem com precisão suficiente, algo se acende. Não é apenas atração, é reconhecimento. É como se uma parte de você dissesse: eu conheço isso, eu já vi isso antes, isso é meu. Esse é o mecanismo por trás das conexões que parecem inevitáveis. A intensidade que você sente não vem apenas de quem essa pessoa é, vem do que ela ativou dentro de você. Vem da sobreposição entre a figura real, de carne e osso, e a imagem interna que você carrega há anos sem saber. E quanto maior essa sobreposição, maior a intensidade da conexão. É por isso que às vezes você sente que conhece alguém há uma vida inteira logo no primeiro encontro. Não é ilusão. É o seu mundo interno reconhecendo na outra pessoa algo que já existia dentro de você. Mas há outro lado nisso que precisa ser dito com honestidade. Quando a conexão é intensa demais, quando parece quase magnética e impossível de ignorar, parte do que você está sentindo não é a pessoa real. É a imagem que você projetou sobre ela. E projeção, no sentido junguiano, significa atribuir ao outro aquilo que na verdade pertence a você. As qualidades que mais te fascinam nessa pessoa, a luz que você enxerga nela, a profundidade que parece emanar dela, muito disso é seu. São partes de você que ainda não foram reconhecidas, aceitas ou desenvolvidas, e que encontraram nessa pessoa um rosto para habitar. O que torna a conexão intensa não é só o que está entre vocês dois. É o que ela despertou dentro de você que estava adormecido há muito tempo. E entender isso não diminui o que você sente. Pelo contrário, transforma uma experiência que parecia apenas dolorosa ou confusa em algo muito mais rico, em um convite para conhecer partes de si mesmo que você ainda não havia encontrado. 4. O que isso revela sobre o seu mundo interno? Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quando alguém não sai da cabeça, a reação natural é focar nessa pessoa. Pensar no que ela faz, no que ela disse, no que ela representa, no que poderia ter sido diferente. A atenção vai toda para fora, para o outro, para o externo. Mas Jung propunha exatamente o movimento contrário,
Ele acreditava que o mundo externo funciona como um espelho e que as pessoas que mais nos afetam, especialmente aquelas que ocupam nossa mente de forma persistente, estão nos revelando algo sobre a nossa própria estrutura interna. Algo que dificilmente enxergaríamos de outra forma, porque o inconsciente não fala em palavras. Ele fala em imagens, em emoções, em situações que se repetem, em pessoas que não saem da cabeça. É a linguagem dele. E quando você aprende a ouvir essa linguagem, o que parecia confusão começa a revelar uma lógica muito mais profunda. Então, o que exatamente essa pessoa está revelando sobre você? A primeira coisa que ela pode estar mostrando são os seus valores mais profundos, aquilo que você genuinamente admira nela, as qualidades que te atraem, o jeito de ser que te fascina. Tudo isso aponta para algo que você valoriza de forma intensa dentro de si mesmo. Às vezes, são valores que você já vive, mas muitas vezes são valores que você ainda aspira, que sente que faltam, que gostaria de desenvolver, mas ainda não sabe como. A segunda coisa é ainda mais reveladora. Ela pode estar mostrando a sua sombra. A sombra, para Jung, é o conjunto de tudo aquilo que você reprimiu, negou ou nunca teve permissão de ser. Não são apenas características negativas. São aspectos inteiros da sua personalidade que ficaram no escuro porque em algum momento da vida você aprendeu que não era seguro ou aceitável expressá-los. E quando alguém vive abertamente aquilo que você suprimiu, a reação é inevitável. Pode ser fascinação, pode ser inveja disfarçada de admiração, pode ser uma atração que você não consegue explicar racionalmente, porque o que você está vendo nessa pessoa é uma parte de si mesmo que nunca teve espaço para existir. A terceira coisa que essa conexão revela são as suas feridas não resolvidas. Muitas vezes, as pessoas que mais nos perturbam tocam em pontos sensíveis que vêm de muito antes delas. Padrões que se repetem, medos antigos que ressurgem, necessidades que nunca foram atendidas e que de repente parecem urgentes. Essa pessoa não criou essas feridas, mas ela as encontrou com uma precisão que poucos conseguem. E isso dói de uma forma específica. Dói porque é verdade. Olhar para o próprio mundo interno não é um processo confortável. Exige honestidade com partes de si mesmo que você talvez prefira não ver. Mas é exatamente esse olhar que transforma a experiência de não conseguir esquecer alguém em algo muito maior do que uma simples obsessão. Transforma em autoconhecimento. E o autoconhecimento para Jung era o caminho mais honesto que um ser humano poderia trilhar. 5. Por que algumas conexões parecem impossíveis de ignorar? Você já tentou simplesmente deixar passar? Disse para si mesmo que era só uma fase, que o tempo resolveria, que eventualmente aquela presença na sua mente ia diminuir naturalmente. E talvez até tenha funcionado por um período. Mas essa conexão específica tem algo diferente. Ela não dissolve com o tempo da mesma forma que as outras. Ela permanece, às vezes silenciosa, mas sempre presente. E isso não é fraqueza, é um sinal. Jung observou ao longo de décadas de trabalho com a psique humana que certas conexões carregam um peso diferente porque elas não são apenas interpessoais. Elas são intrapessoais, ou seja, elas não falam só sobre o que existe entre duas pessoas. Elas falam sobre o que existe dentro de uma delas. E quando uma conexão toca em camadas muito profundas do inconsciente, ela se torna difícil de ignorar, porque o inconsciente é muito mais poderoso do que a vontade consciente. Pense em como você funciona no dia a dia. A maior parte das suas decisões, reações e escolhas não vem de uma deliberação racional. Vem de padrões formados ao longo de toda a sua história. Vem de crenças que você absorveu antes mesmo de ter palavras para descrevê-las. Vem de experiências que moldaram a forma como você percebe o mundo sem que você tenha pedido permissão para isso. Esse é o território do inconsciente. E ele é vasto. Quando uma conexão mergulha nesse território, quando ela ativa padrões antigos, quando ela ressoa com algo que foi formado muito antes desse encontro acontecer, ela deixa de ser apenas uma experiência entre duas pessoas.
ela se torna um evento psíquico, e eventos psíquicos dessa magnitude não se ignoram facilmente. Há também outro elemento que Jung identificou nessas conexões impossíveis de ignorar. Em alguns casos, o que torna a conexão tão persistente é o fato de ela estar apontando para uma transformação que ainda não aconteceu. A psique humana, na visão junguiana, tem uma orientação natural em direção ao crescimento. Ela busca constantemente a integração, a expansão, a totalidade. E quando algo externo aponta para uma direção que a psique precisa seguir, ela não deixa esse sinal passar despercebido. Aquela pessoa pode ser o catalisador de uma mudança que você ainda está evitando. Não porque ela tenha esse poder sobre você, mas porque algo nessa conexão tocou em um ponto exato onde crescimento e resistência se encontram. E esse ponto é sempre desconfortável. É sempre difícil de ignorar. Porque a psique sabe que ali há algo importante. E ela vai continuar sinalizando até que você preste atenção. É como uma bússola interna que insiste em apontar para a mesma direção. Você pode tentar girar, se distrair, olhar para outros lados. Mas quando você para e observa com honestidade, a agulha sempre volta para o mesmo lugar. E talvez a pergunta mais importante não seja como ignorar essa conexão, mas sim o que ela está tentando te mostrar que você ainda não teve coragem de ver. Porque conexões impossíveis de ignorar raramente são acidentes. Elas são convites. E cabe a você decidir se vai atender ou continuar fingindo que não ouviu. 6. O que essa pessoa veio despertar em você? Existe uma pergunta que une tudo o que você entendeu até aqui. Não porque essa pessoa apareceu na sua vida. Não o que ela sente por você. Não o que poderia ter sido diferente entre vocês. Mas sim, o que essa pessoa veio despertar em você. E a resposta, na visão de Jung, raramente tem a ver com ela. Tem a ver com o que estava adormecido dentro de você. Com o que estava esperando o momento certo para emergir. Com as partes de si mesmo que você ainda não havia encontrado ou que havia abandonado no caminho sem perceber. Despertar é uma palavra precisa aqui, porque aquilo que foi despertado não foi criado por essa pessoa. Já existia dentro de você. Ela foi apenas o estímulo externo que fez com que algo interno se movesse. Como uma luz que ilumina um cômodo que sempre esteve lá, mas que você nunca tinha visto com clareza. E o que costuma ser despertado nessas conexões profundas? A primeira coisa é o desejo de ser inteiro, de não viver apenas com as partes de si mesmo que foram aprovadas, aceitas e consideradas seguras. Existe dentro de cada pessoa uma força que busca completude, que quer integrar o que foi reprimido, dar voz ao que foi silenciado, trazer à luz o que ficou na sombra. E às vezes é preciso que alguém apareça e sacuda tudo isso para que esse desejo finalmente se torne consciente. A segunda coisa que costuma ser despertada é a capacidade de sentir com profundidade. Muitas pessoas passam anos construindo camadas de proteção emocional. Aprendem a não se expor demais, a não depender de ninguém, a manter tudo sob controle. E funcionam assim por muito tempo, até que alguém aparece e de alguma forma atravessa essas camadas sem pedir licença, e de repente você se vê sentindo coisas que havia esquecido que era capaz de sentir. Isso é um despertar. Doloroso às vezes, mas real. A terceira coisa é o confronto com aquilo que você evitou por muito tempo. Essa pessoa, ao ativar suas feridas, seus padrões e suas projeções, está te colocando diante de algo que você precisava encarar. Não para sofrer, mas para crescer. Para entender onde você ainda está preso, para reconhecer o que precisa ser transformado, para perceber que algumas limitações que você carrega não são parte da sua essência, mas sim cicatrizes de experiências antigas que ainda não foram curadas. E é exatamente aqui que muitas pessoas param. Sentem o despertar, reconhecem que algo se moveu por dentro, mas recuam, porque olhar de verdade para o que foi ativado exige uma coragem que vai além de qualquer sentimento por outra pessoa. Exige honestidade com si mesmo. E essa é sempre a parte mais difícil, mas é também a parte mais transformadora.
Porque quem você está se tornando, por causa do que essa pessoa despertou em você, depende de uma única coisa: se você vai ter coragem de continuar olhando para dentro depois que esse vídeo acabar. Você chegou até aqui porque algo nesse tema te tocou de verdade. E provavelmente ao longo desse vídeo, você percebeu que a questão nunca foi tanto sobre essa pessoa. Foi sobre você. Sobre o que você carrega. Sobre o que ficou sem ser visto por tanto tempo. Sobre as partes de si mesmo que estavam esperando exatamente esse momento para finalmente aparecerem. Jung passou a vida inteira dizendo que o ser humano não se perde quando sofre. Ele